Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas com os líderes das principais empresas do país, para falar sobre economia e negócios. E nós temos hoje a presença de Marcelo Castelli, o CEO global da Votorantim Cimentos. Castelli, muito obrigado pela sua participação. Olá, Círcio, obrigado a você e ao Estado pelo convite, parabéns pela iniciativa, dessa difusão de pensamentos, né, sobre o que o país está passando, a economia e o nosso futuro. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado, Castelli. O Castelli, apresentando aos nossos leitores, ele ocupa o cargo de CEO desde 1º de fevereiro de 2019. Nessa empresa que é praticamente uma centenária. A Votorantim Cimentos foi fundada em 1933 e ela é voltada para a produção de cimento, concreto, argamassa, agregados e ainda tem uma linha de insumos agrícolas e gestão de resíduos. À frente da empresa, o Castelli lidera um time de nada menos do que 12 mil pessoas, uma empresa com operações em 11 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Marrocos, Tunísia, Turquia e Luxemburgo. Não dá para falar sem tomar um fôlego, né, Castelli? Não é pouca responsabilidade. Mas eu quero começar falando com você, por favor, sobre o mercado nacional. O mercado brasileiro de cimentos vem reagindo. Ele passou alguns anos em dificuldades na esteira da crise econômica de 2014, vem se recuperando de 2019 para cá. 2021, as projeções setoriais são de crescimento, e eu acho que, Castelli, a situação, no momento, está bem diagnosticada ao mostrar que a demanda por cimento ela tem vindo bastante do consumo formiguinha para obras e reformas domésticas, associada às obras de projetos residenciais. As incorporadoras vêm lançando muito nos últimos tempos. Gostaria que você complementasse essa análise, principalmente apontando até onde vai essa demanda aquecida que nós estamos vendo hoje, quanto mais tempo ela deve durar, e também dando a sua visão sobre as perspectivas para o setor de infraestrutura, que no passado já foi um consumidor mais relevante de cimento no mercado nacional. Bom, perfeito. Eu acho que você, de uma certa forma, resumiu bem o cenário, mas só para dizer que esse ano nós estamos realmente com um mercado crescente em relação a 2020, que cresceu em relação a 2019. 2019, basicamente, foi o turning point, quer dizer, o ponto de virada de deixarmos de cair, né, descer de elevador, basicamente, para começarmos a subir o que eu chamo de por escada, e depois da pandemia, por escada rolante. O mercado está bem aquecido mesmo. Então, essa é a metáfora. Para termos uma ideia, em 2014, que foi o pico de consumo de cimento equivalente aqui no Brasil, nós consumimos, na época, 71 milhões de toneladas. Tá? Nós vamos chegar com essa projeção setorial a 64 milhões de toneladas. Então, não vamos retomar o período da nossa melhor marca histórica. Mas, principalmente depois da pandemia, lá pelo mês de maio, junho, nós tivemos uma retomada muito forte de toda a economia, não só do setor de construção, mas de toda a economia de um modo geral, onde pegou nós todos de surpresa, porque o ano de 2020, antes da pandemia, começou bem, apesar de uma baixa sazonalidade, janeiro e fevereiro principalmente chuvosos, né? Chuvas acima da média histórica, e depois a gente veio com o choque da pandemia, né, decretada pela Organização Mundial da Saúde, toda aquela quarentena, aquele lockdown pesado. E ficou difícil entender como operar nesse contexto com segurança sempre. Bom, a partir daí, o que a gente aprendeu? Você falou, as pessoas mais em casa, também com o chamado Corona Voucher, né, com o auxílio do Corona, que foi importante do ponto de vista social, e ainda continua sendo, né, e a taxa de juros baixa, nós começamos a ter esse efeito que você falou, o efeito formiguinha, das pessoas mais em casa, com mais tempo, ou então se preocupando mais com a qualidade das suas moradias.
Isso segue, isso é o que é o grande motor nesse sentido. Só para ter uma ideia, já para falar de até quando isso se sustenta, nós, de abril, maio de 2020 até agora, nós crescemos muito. O ano passado, 2020, nós crescemos 11% em comparação a 2019. E esse ano nós estamos projetando, o setor projeta algo como 4 a 5, talvez um pouco mais de 5%. Por que talvez um pouco mais? Porque aí começa um pouco o dilema. O vento é de cauda, é bom, mas nós temos algumas coisas a serem ponderadas. Por exemplo, o que faz esse consumo formiguinha? O que faz existe uma mecânica de geração e distribuição de renda, principalmente para as populações de classes sociais mais baixas, onde elas, de fato, investem uma reserva, o que sobra, para ter uma moradia, de melhor qualidade. Então, é isso que vem acontecendo. Com a injeção do ajuda do coronavírus, né, do Covid, por exemplo, só o Nordeste e o Norte, onde o salário médio familiar está na faixa de 400 a 600 reais, nós tivemos 3 meses de 600 reais, depois mais 3 meses de 300 reais, que finalizou o ano passado. Esse ano nós tivemos agora a primeira trancha de 200 reais e agora o governo corretamente manifestando que manterá o mais 200 reais por mais 3 meses. Isso injetou no ano passado algo como 150, 160 bilhões de reais. Então, além das pessoas consumirem mais, a poupança, de uma certa forma, melhorou também, dados publicados pelas instituições. O que acontece agora? O consumo foi forte, continua forte, mas o efeito da inflação e com essa redução de ajuda, de auxílio do Covid e de forma mais seletiva, a primeira trancha do governo ela girava em torno de 40 bilhões. Talvez com essa segunda ela vá para 80 bilhões. Não se sabe ainda ao certo. Então, ou seja, a inflação de alimentos pesa no orçamento familiar. A situação que nós estamos vivendo de energia também pesa no orçamento familiar. Então, esse consumo que era basicamente forte de materiais de construção, materiais básicos, e também materiais de acabamento, ele pode mudar ao longo do tempo. Então, nós estamos vendo que o acumulado no ano, o primeiro semestre de 2021 contra 2020, o crescimento é muito grande. Mas lembra que o primeiro semestre de 2020 estava um pouco achatado pelo primeiro trimestre de 2020. Né? Então, agora, o que a gente espera? Que essa projeção setorial se confirme, mas que a gente vá tendo, como já foi em junho, mercados mais perto esse ano do que foi o ano passado. Tá? Então, um mercado mais estabilidade ou para pouco crescimento. Então, tudo ainda dependendo da situação macro e microeconômica do país e a pressão no orçamento familiar em função dessa inflação que nós estamos tendo. As construtoras... Castelli, só me permite um comentário, por gentileza. Vocês divulgam os números, as projeções da Votorantim sobre para vendas e faturamento? Esses números que você citou são setoriais e os da empresa? Esses números são setoriais e são, na realidade, a nossa interpretação também. Não só pelos números que vêm da associação, do setor, que nós fazemos parte, mas também de outras empresas de macroeconomia, de tendências, de projeções econômicas. Então, tudo indica que este ano, principalmente até o terceiro trimestre, a gente tem ainda um vento de cauda. O que está acontecendo no mercado de construção? Você comentou muito bem, muitos imóveis residenciais e não mais comerciais, ainda sendo bem vendidos, a taxa de juros, apesar da Selic ter aumentado, ainda continua favorável, né, para financiamentos de longo prazo, mas agora a gente sente um momento de espera, um momento de cautela, até das próprias construtoras, incorporadoras, porque para ver onde é que vai esse ajuste para fazerem novos lançamentos, tá? Mas eu acho que esse é o ponto. Infraestrutura. Infraestrutura, todo o plano de infraestrutura que a gente vê sendo discutido, ele está mais para afetar consumo o ano que vem. Início de 2022, tá? Não esse ano.
porque ainda as concessões, as privatizações estão sendo feitas, mas existem planos, existem grandes projetos sendo feitos na fase de engenharia e compromissos de investimentos que acontecerão maciçamente o ano que vem. Então, a infraestrutura hoje no Brasil, ela corresponde por 8% da demanda total. Se ela dobrar, é uma boa notícia. Nós precisamos, por exemplo, como sociedade, o marco regulatório de saneamento é fundamental para a saúde pública e para o bem-estar social. Mas é interessante a gente falar assim, nossa, quanto isso vai adicionar de demanda de cimentos até 2033 ou 2030. Aí nós fizemos um estudo com especialistas e também conversando com algumas empresas desse setor da infraestrutura que ganharam concessões. Estamos falando de 1,5 milhão de toneladas de cimento ao longo desse período todo. Então você vê que não é muita coisa, né? Não é muita coisa se você pensar isoladamente, mas a gente está positivamente confiante com a infraestrutura, não só o saneamento, mas o avanço na geração eólica, na geração solar, nos aeroportos, nas estradas, enfim. Nós temos um gap de infraestrutura gigantesco. Então, para resumir, mais ou menos 5% de crescimento é a expectativa setorial, tá? Com todos essas análises a serem feitas. Perfeito, Castelli, está muito claro. Eu quero tocar em um assunto aqui, que também é uma característica bem marcante do setor de cimentos no Brasil, é que esse mercado vem passando por uma consolidação nos últimos meses. A gente tem visto uma série de operações de compras de empresas e novos investimentos. Qual vai ser o papel da Votorantim nesse ambiente de consolidação? Considerando que a empresa já tem uma participação grande de mercado, cabe a ela um papel de seguir como consolidadora? Ótima pergunta, Cis. Eu já comento o nosso posicionamento, mas para corroborar o fato, nós passamos desde 2014, o cimento, tal como grandes empresas de setores que começaram lá atrás, né, aqui no Brasil, basicamente eles eram de empresas familiares, né, que tocavam seus negócios e que depois nós tivemos a entrada e a chegada de players internacionais. Muito bem, desde 2014 para cá, o que nós vimos foi um estresse financeiro muito grande para esse setor e algumas empresas acabaram vendendo parte, empresas familiares, né, que venderam parte das suas participações para as empresas internacionais. Foi o caso dos gregos que chegaram, da Titan, lá com a Podi, no Ceará, o caso da Vicat, da francesa, que chegou aqui para a Ciplan, no Distrito Federal, e o caso da Buzzi, que são os italianos, que chegou no Nordeste e no Sudeste com a família Brenan, a Cimentos Nacional. A partir de agora, o que aconteceu? Esse humor é relativamente negativo ao Brasil, aos países emergentes, aguçado pela pandemia. Algumas empresas globais, tal como o CRH, acabaram decidindo sair do país. Então, o CRH saiu do país e quem comprou foi a Brenan Buzzi, que acabou comprando e ajudando até a consolidar um pouco mais de capacidade no mercado que é muito, muito fragmentado. O mercado brasileiro é um dos mais fragmentados do mundo, tá, em relação à nossa indústria. O que acontece agora é que na mesma esteira que a CRH, que é a terceira maior produtora do mundo, a LafargeHolcim, a maior produtora do mundo, anunciou um processo de desinvestimento dos seus ativos aqui no Brasil. Bom, a LafargeHolcim é a terceira maior player aqui no Brasil. Então, como é que a gente se posiciona nisso? A Votorantim Cimentos, ela é uma empresa, a líder absoluta aqui no Brasil, com 34, alguma coisa parecida, por cento de mercado, tá? Em relação ao segundo colocado e ao terceiro colocado, nós temos 2 vezes o tamanho relativo. Esse processo da LafargeHolcim é um processo que está sendo seguido. Nós não fizemos uma oferta pelo todo, porque, primeiro, não queremos e, segundo, não podemos.
porque existem regiões onde nós já estamos presentes e há também toda aquela análise de concentração de ativos, né, em determinados mercados. Mas o que nós já dissemos e seguimos atento a isso é que, como líderes, nós sempre vamos estar abertos e atentos a oportunidades. É como se fosse uma cereja do bolo. O bolo todo nós não podemos participar, porque nós já somos muito grandes aqui. Nós queremos fazer o quê? Fazer um cherry picking, pegar a cereja aqui, ali onde nós podemos completar o nosso posicionamento sem ultrapassarmos a barreira mínima ou a máxima de consolidação permitida. Então, nós continuamos monitorando o processo para que, em algum momento, caso seja possível, a gente acredita que sim, a gente faça uma oferta específica para alguns ativos. Então, Castelli, quer dizer que vocês ainda não fizeram, mas podem vir a fazer, devem vir a fazer uma oferta por parte dos ativos da LafargeHolcim. Poderemos fazer. O processo todo é como nós estamos entendendo e dialogando com o banco que está à frente desse processo, é que a qualquer momento nós poderíamos manifestar interesse, eventualmente até via consórcio com uma outra empresa que esteja participando do processo. Não é uma decisão ainda, se nós vamos entrar em consórcio ou não, mas seguramente nós temos alternativas de ou consórcio ou fazer uma oferta isolada, sozinha, em determinado ponto do processo. Por que Castelli, isso? E qual seria, por que isso? Qual seria o racional de fazer uma oferta em consórcio? E até já acrescentando essa pergunta, como que poderia ser a costura dessa potencial oferta para contornar essas limitações de concorrência e concentração de mercado? Seria pensado, por exemplo, de que forma, em termos de ativos ou em regiões? Esse tema é um tema que nós estamos analisando, mas essa pergunta é muito boa. E por que exatamente isso? Porque, como é um ativo muito grande, ele é o terceiro colocado, ele está bem distribuído, existem para nós que estamos no Oiapoque, que é o Chuí, existe uma complementariedade de micro-região que nos interessa, né? Mas a grande maioria desses ativos nós não queremos. Por quê? Porque seria difícil passar pelo CAD e porque nós já temos capacidade instalada, inclusive hibernada, onde se o mercado volta, nós reativamos, como nós temos feito, inclusive, para abastecer o mercado desde a retomada de 2020. Então, quando você olha esse ativo, somente uma empresa internacional, que a gente acha que é baixa probabilidade, poderia adquirir todos os ativos sem nenhuma preocupação de remédios a serem trabalhados em função do CAD, por exemplo. Então, outras empresas aqui no Brasil teriam, na realidade, eventualmente, alguns remédios. Então, como esses que estão concorrendo, nós estamos interessados em alguns ativos e achamos que é possível fazer uma combinação de interesses. Então, eu estou imaginando que dentro de um consórcio, essa combinação de interesses já viria no formato, talvez, de uma proposta com, digamos, potenciais, não sei se o termo correto aí é remédios, mas dentro daquela teoria do fix it first, né? Vocês compram um ativo, mas já sabendo que vão ter concentração, propõem que essa divisão seja feita de uma maneira a amenizar os efeitos de concentração de mercado, por aí. Exatamente. Se nós formos isolados, nós vamos fazer oferta onde nós teríamos uma chance altíssima de passarmos sem nenhum remédio pelo CAD, porque os cálculos de concentração já estão todos feitos e o xadrez já está montado. Uma empresa que está presente também em algumas regiões que já atua e que existem ativos da LafargeHolcim e que, na nossa visão, numa visão técnica, teriam problemas de remédios, né? Ou seja, não poderiam passar sem nenhuma consequência, nenhum remédio imposto pelo CAD, sim. Aí, se for o caso, nós teríamos um consórcio com essa empresa manifestando ao CAD o seguinte: olha, essa é a oferta em conjunto e quem ficará com esse ativo é o A, quem ficará com esse ativo é o B. É exatamente para comprovar que essa operação estruturada já se pensou antes na questão de concentração.
Perfeito. E a gente está falando de um consórcio com potencialmente quantas empresas participando? Difícil dizer. Pode ser uma empresa sozinha adquirindo, seja internacional, pode ser dois, três. Quanto maior o número, mais complexo, né? Mas nós estamos ainda com a nossa visão primária e primeira e preferencial é fazermos uma aquisição sozinhos por equipamentos, por plantas isoladas no momento certo deste processo. E já dá para falar quanto é que vale a Lafarge-Holcim no Brasil, no todo? Difícil dizer nesse momento. Os valores relativos, nós estamos vivendo um bom momento no Brasil, evidentemente, as plantas estão trabalhando forte para abastecer essa puxada de mercado, mas, Circe, é muito difícil porque você não faz uma avaliação dos ativos no pico da demanda, você faz o Uhum. que a gente chama de um ciclo mais estrutural, mais de longo prazo. Então, eu vou me abster dessa resposta, até porque normalmente o mercado também atribui uma certa relação em dólares por tonelada de capacidade. E essa relação cambial que nós estamos agora também não é o que nós chamamos de uma relação de ciclo longo, né? O real foi, principalmente na pandemia, foi a moeda de emergentes que mais se desvalorizou, e agora a gente vem no ajuste relativo de valorização, né? Então, é difícil dizer por todas essas razões, e também pela capacidade e a competitividade de vários ativos. Você sempre, numa empresa grande, você tem ativos de melhor qualidade em relação a outros, né? Claro, uma maneira bonita de dizer que a gente está vivendo uma montanha russa em termos de câmbio, né? Em No termos de momento. câmbio, ou seja, é muita volatilidade, né? Acho que a Claro. volatilidade e o grau de incerteza e mudanças bruscas são a tônica. Antes da pandemia era assim, pós-pandemia mais do que nunca, né? Então, é quando essa taxa de juros vai ser mantida mais baixa, a injeção de capital dos países, dos bancos centrais por aí afora, isso tudo faz uma injeção, uma sustentação do mercado, que depois ele tem que se ajustar ao curso normal e a conta virar, mais cedo ou mais tarde. Então, de olho Uhum. nos desequilíbrios fiscais dos países, né? Aqueles que podem injetar dinheiro, como os Estados Unidos, tem mais lastro. Ok, nós aqui no Brasil, com essa inflação, nós íamos atingir, se tudo caminhasse com essas coisas todas, um nível de dívida pública sobre o PIB de 90 e poucos por cento, com a inflação já baixou para 86%. Então, dá momentaneamente uma capacidade extra do governo do Brasil a suportar esses auxílios sociais. Claro. Bom, então seguindo ainda dentro desse tema de M&A, fusões e aquisições, eu vejo que a Votorantim também tem mostrado bastante apetite por crescimento fora do país. No início dessa entrevista eu mencionei, vocês estão em 11 países, e no fim de junho vocês anunciaram a compra da Cementos Balboa na Espanha. Vocês pretendem seguir crescendo por meio de aquisições fora do Brasil também, digamos, no curto prazo? E quais você diria, Castelli, que são os mercados internacionais hoje mais propícios para aquisições? Olha, Circe, essa é uma ótima pergunta. Eu vou comentar um pouquinho sobre a estratégia da companhia, que tem sido vocalizada de uma forma bem clara. Nós nunca deixaremos de olhar oportunidades que apareçam em nenhum lugar onde nós atuamos que nos tragam vantagens competitivas, ou seja, competitividade a longo prazo, estruturais, né, de custo, de logística, e também que sejam agregadoras de valor. É o exemplo de alguns ativos da Lafarge-Holcim aqui no Brasil. Nós já somos muito grandes aqui no Brasil, então nós somos líderes brasileiros e a sexta maior produtora de cimentos no mundo. Então, o que nós queremos com isso? Esse nosso portfólio, o Brasil é muito relevante, como todos os outros países emergentes. Então, nós temos uma estratégia de balancear melhor esta relação entre países de economia madura, portanto, moedas fortes, mais estáveis, apesar de não terem grandes,
vis-à-vis países com moedas instáveis, emergentes, crescimentos, mas também grandes oscilação. Então, nós vamos basicamente mexer no nosso portfólio, que é o que nós estamos fazendo, garantindo mais resiliência e balanceando melhor o risco-retorno. Isso é a nossa estratégia e nós já fizemos, um ponto antes que você comentou, em maio desse ano, nós concluímos uma transação aumentando em 40% basicamente a nossa capacidade de produção na América do Norte, na região dos lagos, onde nós operamos do lado canadense e do lado dos Estados Unidos. Nós fizemos uma nova joint venture com uma empresa chamada McInnes, que desde 1º de maio faz parte da Votorantim Cimentos Norte América e da Votorantim Cimentos Global. Então, isso reforça o nosso balanceamento, o nosso pé, né, na economia pujante da América do Norte e estável. Então, nos dando acessos a mercados que nós não operávamos, que são contíguos ao que nós já tínhamos no nosso footprint. Então, primeiro movimento que vai ao encontro que nós estamos falando. Segundo, sul da Espanha, nós somos um player também na Espanha e temos interesse de melhorar o nosso footprint na Ibéria. Então, esse Cimentos Balboa fechamos o negócio, estamos agora na fase, né, de aprovação pelo órgão antitrust espanhol. Exatamente como nós falamos aqui de algumas opções e decisões no Brasil, a nossa escolha lá foi exatamente pensando aonde poderemos crescer, que nos agrega valor, nos traz energia, mas não afeta a concentração e nós passaríamos pela avaliação concorrencial. É isso que está seguindo, nós esperamos que até o final do mês nós tenhamos o sinal positivo e já possamos, então, operar de forma conjunta. Essa planta fica no sul da Espanha, em Extremadura, complementa a nossa posição que nós temos no norte e no sul da Espanha, na Andaluzia, que é a parte da Espanha que mais cresce, né, desenvolvimento turístico e tudo, está no sul da Espanha, e também se nos abre a possibilidade do mercado português, que até então era acessado pelo norte, com pouco volume. Agora nós vamos poder fornecer da Espanha para o mercado de Lisboa e macro-região. Então, fortalece, de fato, a nossa presença na Península Ibérica como um todo. Estamos ainda olhando mais ativos e oportunidades. O balanço da companhia está muito positivo. Nós fizemos uma belíssima lição de casa, estamos fazendo todo um trabalho de competitividade, ajuste de custos, estamos conseguindo reduzimos o nosso endividamento, são dados todos públicos no último balanço nosso. Então, estamos preparando a empresa, como eu disse, para que desde que, com a venda da Fibra, que eu era o antigo CEO, e vim para a Votorantim Cimentos, o acionista Votorantim capitalizou a companhia com mais 2 bilhões de reais, ajudando, assim, nós a fazermos a redução do endividamento e também pagarmos menos no custo de servir da dívida. Então, a empresa está com um nível de endividamento baixo, com um custo baixíssimo de endividamento e com uma média de vencimento muito longa. Então, nós tivemos agora a obtenção do último investment grade, não só local Brasil, mas global, uma das únicas corporações brasileiras que tem um investment grade global, pelas 3 agências de rating. A última que faltava, nós conseguimos. Então, estamos trabalhando do meio de campo para frente, sempre cuidando da nossa defesa, daquilo que é importante, mas para o ataque, então, prospectando oportunidades, tá bom? Essa é a metáfora que eu queria te passar. Você chegou a mencionar que nesse balanceamento do portfólio, agora tem sido dado um foco maior naqueles países de moedas mais fortes. Então, eu imagino que hoje vocês estão buscando um reforço do portfólio em países talvez como Estados Unidos, do dólar e na zona do euro? Exatamente. Em primeira instância, sim. São essas 2 regiões que nós já atuamos, né, desde esse ano, então estamos concluindo a segunda operação. Temos olhado outras eventuais oportunidades, e não só lá. Existem mercados que, apesar de emergentes, que têm uma certa estabilidade de moeda interessante, que também nós deveríamos olhar o que nós chamamos de correlação.
Quando o mercado entra em crise, a gente fica resiliente nesses mercados mais maduros que caem pouco, se mantém, mas quando volta, nós também precisamos de crescimento. Então, existe toda uma técnica de correlação de moedas e mercados nesse footprint que nós temos, tá? Mas a empresa está seletiva e nós só vamos aplicar capital, a fazer algumas aquisições, quando nós temos relevante, aquilo que nos torna melhor em custos, em eficiência operacional. Temos cada vez mais calculado o custo de servir de CO2. Nós já temos sistemas de CO2 implementados na Espanha, como em toda a Europa, e no Canadá. É uma questão de tempo que esses sistemas de crédito de carbono também virão em mais e mais países, inclusive no Brasil. Por isso que a seletividade de atuação de quem já é líder aqui no Brasil é fundamental, dentro dessa estratégia global. Castelli, eu ia perguntar para você de onde virão os recursos para as novas etapas do crescimento da Votorantim. Acho que você já respondeu em parte, dizendo que a lição de casa foi feita, o balanço está mais propício. Isso significa, então, que eventuais aquisições, novos investimentos viriam de caixa própria da companhia, ou vocês têm preferência por tomada de dívida? E aproveito também para perguntar o seguinte: numa entrevista que você deu no primeiro semestre para nós, foi perguntado sobre planos para IPO. Você disse que fazia parte dos planos, mas seguramente não para esse ano. Também quero atualizar esse ponto, até porque a gente está vendo uma corrida de IPOs nesse setor aqui. Exato. Então, vamos começar pela última questão. O IPO, eu reforço que ele faz parte dos planos da companhia. Nós estamos trabalhando na companhia em prontidão, relembrando que a Votorantim Cimentos foi, em 2013, naquele bom momento do mercado, tentou ir ao IPO, e o mercado, o que a gente chama, azedou no momento do IPO. Na janela, então, nós retiramos, à época, essa proposta de IPO. E a empresa está com prontidão para fazer o IPO, mas o nosso IPO, pelo footprint que nós temos, é o que nós chamamos de dual listing. Não só listar aqui na B3, mas também listar, provavelmente, na NYSE, na Bolsa de Nova York, com ADRs. Então, é assim que a gente entende, porque nós teríamos maior possibilidade de sucesso nesse IPO. Então, dual listing, nós estamos esperando o Brasil definir o seu caminho. Existem muitos IPOs do setor, seja ele de toda a cadeia de construtoras, que fizeram IPOs ou fizeram follow-ons, de construtoras, de incorporadoras, agora de empresas de cimento que estão correndo nesse sentido. Então, nós estamos posicionando muito mais para algum momento no ano que vem, talvez no primeiro semestre do ano que vem, do que este ano, por toda essa questão. Vacinação vindo, nós vamos ter mais clareza das oscilações do mercado, menos volatilidade no ambiente, ainda com boas taxas de juros baixas e apetite para bons ativos, boas teses de investimento. Então, esse é o nosso posicionamento em relação ao IPO. O IPO, para nós, é um meio, não é um fim, né? Então, ou seja, nós temos conseguido avançar nas nossas fusões, aquisições, com um múltiplo de opções. Aí, voltando para a sua primeira questão. Pode ser caixa... Castelli, se me permite uma interrupção, desculpe. Claríssimo, ainda sobre o IPO, mas você vai deixar... você falou que vamos deixar o Brasil tomar os seus rumos para engatilhar o IPO, mas veja, 2022 tem eleições, e lá talvez as dúvidas sobre o rumo fiquem ainda mais aguçadas. Não sei se tem fator de risco a mais? Você está corretíssimo. O que nós avaliamos é o seguinte: como nós vamos para um dual listing e a empresa está na mão de acionistas que têm capital paciente, e a empresa está num bom momento, nós achamos o seguinte: estas aquisições, primeiro, é balancear o momento correto para cada um. Na nossa visão, você falou que 2022, primeiro que a campanha eleitoral, como em todos os anos, já começou, né? Então, a gente vê que é o seguinte: olha, essa aquisição na América do Norte, esta aquisição na Espanha, e eventualmente outras que nós poderemos fazer,
daqui até o final do ano, vai nos dar uma empresa com uma tese de investimento muito boa, ou muito melhor do que nós estávamos. Então, é um plano coordenado, tático, estratégico, onde a gente deve, então, quando formos a mercado, lançar uma empresa com, primeiro, um footprint muito melhor, e, segundo, com um plano de crescimento, investimento e competitividade maior ainda, melhor ainda. Então, quando a gente fala o ano que vem, existem 2 momentos no ano que vem. Um momento antes de eleição, de fato, no primeiro semestre, a ser interpretado, ou pulamos o ano que vem, certo? Porque aí entra numa visão de eleição, e apesar de nós sermos dual listing, né, o Brasil ainda é relevante nessa nossa história, tá? Então, tudo isso faz com que a gente tenha paciência pedagógica e prepare a empresa para uma tese de investimento importante. E aí eu te interrompi quando você ia dizer alguma coisa mais sobre as fontes de recursos para essas aquisições. Perfeito. A fonte de recursos, o balanço está bem, o caixa está bem, a dívida líquida está muito boa. Sempre quando você faz uma aquisição dessa, dependendo do ativo, o que nós fizemos na América do Norte? Nós fizemos um non-cash deal. O que nós fizemos? Nós não pagamos em dinheiro a McKinsey, nós fizemos uma joint venture, que nós temos 83% da companhia resultante, assim, por conseguinte, a controlamos, né? Operamos, somos o sócio de referência, e o fundo de pensão de Quebec, no Canadá, que era um investidor desse ativo, que partiu em 2017, um dos ativos mais modernos do mundo, ficou com 17%. E nós absorvemos dívida que vinha com essa empresa. Então, ou seja, troca de ações, assunção de dívida. No caso de Balboa, caixa. Em outros casos, um mix de um pouquinho de tudo. Então, tudo isso, na realidade, reverte na visão de valor de equity, não só para o acionista, mas também para o futuro investidor nas bolsas de valor. Então, essa é uma visão muito equilibrada do ponto de vista de geração de valor na perspectiva do acionista/investidor. Perfeito, Castelli. Bom, nossa entrevista já está chegando perto do fim, o papo está muito bom. Eu passo a bola para você para deixar uma mensagem final sobre a Votorantim. Olha, Circe, obrigado mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade. Quero dizer que a Votorantim Cimentos, ela tem uma trajetória já de 80 e poucos anos, é uma empresa longeva, é uma empresa de ciclos longos, como o Grupo Votorantim. Então, nós sempre pensamos no farol alto, médio e baixo. A gente sempre tenta equilibrar a companhia para navegar no curto prazo, mas também sem abrir mão dos compromissos e da competitividade, da sustentação da companhia. Por isso que, mesmo em meio a um bom vento de caldo, um ciclo bacana que nós estamos vivendo, e podemos continuar vivendo, nós estamos sempre tomando decisões conscientes. Então, ou seja, somos uma empresa apartidária, somos uma empresa que lida com o Estado brasileiro, com a nação, independentemente da interação com o governo de plantão. Então, o que nós pensamos, o que nós queremos, e o Grupo Votorantim age assim, é a marca histórica. O Votorantim Cimentos ajudou, humildemente, a construir esse país, com infraestrutura e tudo, e quer continuar ajudando a construir um país melhor. Não só aqui, mas uma nação melhor, um Estado melhor. Então, o que a gente espera é que essa falta de convergência, essa falta de, às vezes, de um senso comum seja superado. O Votorantim Cimentos segue com otimismo, com uma resiliência muito grande. Nós pensamos em longo prazo, estamos desafiando a nós mesmos, tal como a indústria, a reduzir a nossa pegada de carbono. Está aí as nossas metas de 2030, que vão reduzir ainda mais a nossa pegada de carbono. E nós temos um compromisso para 2050, Circe, de sermos carbon neutral. Então, assim, é isso que nós queremos, transformar aquilo que gera infraestrutura, abrigo, prosperidade, que é o cimento e o concreto, que é importante para a vida das pessoas, para que seja cada vez mais sustentável e seja cada vez mais a escolha perfeita
do ponto de vista de uma melhor opção. Eu sei o que eu estou comprando, que é um cimento social, é um cimento ambiental, é um cimento que vem de uma empresa longeva que pensa no curto prazo, que não tolera atalhos. É isso que a gente pensa, é isso que a gente quer, inclusive, para o Brasil e para o mundo. O que nós estamos vivendo é um momento onde a gente precisaria, na nossa história, e de mundo, inclusive, ter um equilíbrio e uma melhor harmonia entre governo, sociedade civil e iniciativa privada. Nós estamos na iniciativa privada, estamos fazendo a nossa parte enquanto VC, enquanto grupo. Só para dizer o que nós fizemos até então na pandemia, enquanto VC e grupo, através do nosso instituto, nós ajudamos fábricas de vacina, nós ajudamos a força de saúde médica com equipamentos, com respiradores, com máscaras, as comunidades onde nós atuamos. Eu acho que essa é a beleza de uma empresa ESG que vem fazendo esse conceito desde que se inventou esse conceito de ESG, a gente já faz isso. Então, através dos nossos fundadores e dos valores que a família nos dão, né? Então, é isso, passar otimismo, sempre, com cautela, com cuidado, mas não deixar de celebrar as conquistas. O Brasil, de forma errática, avança. Esperamos que a gente saia dessa pandemia melhores, né? Esperamos, porque até então nós temos sofrido bastante. Eu acho que é o que todo mundo espera, Castelli. Você falou uma palavra importantíssima, que é equilíbrio. Estamos aqui todos como equilibristas nesse cenário tão desafiador, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Castelli, pela sua participação e sucesso em todos os negócios do Grupo Votorantim. A todos vocês que assistem a esse programa, fiquem de olho, nós nos despedimos por aqui, fiquem de olho nos próximos programas da série Olhar de Líder. Um abraço.